Bom dia, galerinha do primeiro ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce, essa é mais uma aula de língua portuguesa e hoje vamos iniciar uma nova sequência. E para participar da aula eu trouxe a professora Genô. Olá, muito obrigada, professora Joyce, pelo convite. Um ótimo dia a todos vocês aí, galerinha do primeiro ano. Que bom estarmos juntos para mais essa aula de língua portuguesa, preparada com todo carinho. Tenho certeza que vocês vão aprender muito nesta aula, viu? Ótima aula para nós, Pro. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Vamos iniciar a sequência 4, que diz respeito à leitura de contos tradicionais. Já viemos aí da sequência 3, discutimos bastante sobre as linguagens do conto, sobre essa diferença aí de tempo desse gênero. E agora vamos continuar aí falando um pouco mais. E hoje eu trouxe um conto para a gente realizar a leitura. Então vamos ao título da aula de hoje. Vamos lá. Olha só, uma roda de leitura e apreciação de contos. Essa aula de hoje corresponde à aula 1 e 2 do material do Aprender Sempre. Então, as habilidades da aula de hoje é EF01, LP26A, EF01, LP26B, EF15, LP02B. E aí eu já peço aos colegas professores que peguem a descrição da habilidade no material do professor ou no repositório. E como sempre, eu trago o percurso aí dessas 10 aulas dessa sequência didática e hoje teremos as duas primeiras, que vamos conversar um pouquinho sobre a apreciação de contos e vamos ler um conto aí bem conhecido pelos estudantes, hein, professora? Qual será esse conto, hein? Fiquei curiosa já. Vão pensando aí nos contos que vocês conhecem e é lógico, vamos iniciar a aula com o nosso alfabeto. Você me ajuda com a leitura, professora? Ajudo sim. Só que hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Como eu sempre falo, já que sabemos, podemos nos desafiar. Então, semana passada eu lembro que eu fiz, olha, cantando letras alternadas para a professora que estava aqui me acompanhando. Foi da segunda parte do alfabeto, agora eu vou fazer da primeira. Vocês acompanhem com o dedinho aí, porque a professora vai falar a letra e eu vou pegar e circular, entendeu? Olha só, então vocês vão ter que localizar aí e ajudar. Ok, professora Genô, você topa o desafio? Topo. Então vamos lá, vai ser com a primeira parte, depois eu volto para a sequência do alfabeto, tá bom? Tudo bem. Então vamos lá, vou começar pela letra do meu nome. A, J, Agora o nome da professora Genô. G, C, I, F, N, K, A, D, M, H, B, L, E, E vamos seguir a sequência agora do alfabeto. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muito fácil. Gostou do desafio, professora? Gostei do desafio. Tenho certeza que aí em casa também a turminha gostou, acompanhou e foi cantando aí as letras juntamente conosco. Eu tenho certeza que os estudantes ficaram apontando as letras, escreveram, e é isso mesmo, cada hora a gente vai se desafiar ainda mais, porque esse desafio do alfabeto no início da aula é para vocês conectarem a escrita da letra, reconhecer a escrita da letra com o som da letra, a posição dela na sequência do alfabeto, então tem muita coisa para aprender, por isso que vamos continuar aí nessa leitura do alfabeto até o final do ano. E agora vamos para uma parte muito legal, que é os registros iniciais. Professora Genô, sempre eu trago o nome dos estudantes aí, a lista está bem extensa, mas hoje eu trouxe o nome da estudante Ana Clara, ela é de São José dos Campos e ela é da professora Roseli. Eu espero que você esteja aí presente, a professora Roseli e a estudante Ana Clara. Então, Progenô, enquanto eu vou escrever aqui, você vai lendo aí o nome dos estudantes no chat aí. Eu sei que tem bastante aluno participando, as professoras também vão colaborando aí, colocando o nome dos estudantes no chat enquanto eu vou escrevendo, ok? Ok.
Então, temos aí bastante alunos participando. O Gabriel, o Davi, a Esther, olha lá, a Radassa, o Lucas, a Emanuele, a Ana. Isso, olha, eles estão ali participando, dando bastante bom dia. Apareceu ali também, olha, o Pedro, o Iago. Bastante gente mesmo, hein, Pro? Acompanhando aí a aula, muito bom. Olha, então a cidade é São José dos Campos, hoje dia 13 de abril. 13 de abril. E o ano, vou colocar aqui o ano em cima da menininha, 2021. E o nome, olha, atenção à escrita do nome da estudante, Ana Clara. Ana Clara. O nome da professora, professora Roseli. Olha só. E nós temos uma professora que chama Ana, né? A professora Ana daqui do Centro de Mídias, a escrita do nome dela é apenas com uma letra N. O da Ana Clara, estudante que está participando hoje, tem 2 letras N's. E a gente já falou que nomes próprios, né? Quem escolhe são os responsáveis, a escrita, então tem nomes escritos de diversas formas, né, professora Junô? Exatamente. Então, um beijão para você, Ana Clara. Vamos lá? E hoje, professora, o que vamos aprender na nossa aula? Hoje nós vamos conhecer o trabalho de reescrita de contos tradicionais. Com a turma, decidiremos onde o texto produzido será publicado. Então, essa parte aí está na página 49 aí do material do aluno do Aprender Sempre. Então, nós vamos continuar aí trabalhando com textos de contos tradicionais. Então, vamos ver se eles conhecem esse conto que eu trouxe para a aula de hoje, que eles vão apreciar a leitura. Não tem esse texto no material de vocês, mas é o momento aí de vocês ouvirem, prestarem atenção na leitura, acompanhar a aula. E aí, a grande questão é as versões, hein? Será que vocês sabem o que é versão? Será que eles sabem o que é versão, professora? Olha, talvez sim, essa turminha aí é bem esperta. Então, versão, pessoal, nada mais é do que conhecer a história e cada autor que conta de formas diferentes. Às vezes muda pequenas partes da história, que continua sendo a mesma história, só que não muda tanto o sentido, só que muda um pouquinho de história, de versão para versão. Fácil de entender, né, professora? Fácil de entender, os fatos ali básicos continuam os mesmos, não é? Mas com algumas modificações que não interferem ali na leitura, nem no reconhecimento do conto. Então, será que esse conto conhecido aí, essa dica, eles vão adivinhar a charada? Você pode ler, professora? Leio sim. Você já conhece a história de uma menina que ganhou um capuz e ficou conhecida como Chapeuzinho Vermelho? Olha só o desenho aparecendo para vocês. Acompanhe a leitura desse conto para apreciar e ver se acontece algo nesta versão que você nunca tenha lido. Então, olha só, eu estou vendo aí no chat que vários já colocaram que conhece o conto da Chapeuzinho, mas será que eu vou trazer a versão mais tradicional, mais conhecida? Depois a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso, né? Tudo bem. Então, vamos ao texto, Progenô? Vamos lá. Então, Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Um dia, sua mãe lhe disse: Chapeuzinho, leve esta cesta com bolo e doces à casa da vovó, que está doente. Mas tenha cuidado, não vá pela floresta e nem converse com desconhecidos. Olha só. Então, a Chapeuzinho tinha uma missão muito importante, hein, pessoal? Recebeu uma cesta com bolo, com guloseimas aí para entregar para sua avó. E não era para ela falar com desconhecidos. Será que ela vai obedecer a mamãe dela? Vamos continuar a leitura. Chapeuzinho prometeu ir pela estradinha que chegava até a casa da vovó.
Porém, no caminho, distraiu-se com os bichinhos e, quando se deu conta, estava no meio da floresta, bem no lugar onde a mamãe falou para ela não ir. Isso mesmo. Então ela não obedeceu a mamãe dela, hein? Acabou indo por um caminho que ela ficou observando lá. Lembra que semana passada nós falamos das florestas, dos bosques da história? Esse parece ser um bosque bem legal para passear, uma floresta bem legal para passear. Tem os bichinhos, as flores, mas o que não quer dizer que não tenha perigo, né, professora? É verdade. Ela desobedeceu a mamãe ali, foi por um caminho que não deveria, distraída com as flores, com os bichinhos. E o que será que aconteceu, hein, Pro? Ah, olha só, pela história que eu conheço, eu já sei o que está a caminho, hein? Vou continuar a leitura aqui. Ok. Foi então que apareceu o lobo. Está perdida, menina? Não, não, estou indo para a casa da vovó, que está doente. Vou levar bolo e doces para ela. Ora, vá pelo caminho das flores, menina. É mais curto. Disse o lobo. Chapeuzinho concordou. Isso mesmo, assim também poderei colher flores para ela. A Chapeuzinho se iludiu, hein, professora? Com o lobo. Ela conversou com o lobo, que era um estranho. E ainda mudou o caminho que a mamãe dela tinha pedido para ela ir. Será que vai dar certo isso? Não sei, estou curiosa para saber o final dessa história, hein? Então, olha só, o lobo chegou na casa da vovó. Toque, toque. O que será que aconteceu? Ele chegou primeiro que a Chapeuzinho, será? Olha só. Mas o caminho das flores era longo. O lobo, por sua vez, não perdeu tempo. Chegou primeiro à casa da vovó e bateu a porta. Toque, toque, toque. Quem é? Perguntou a vovó. Sou eu. Sou eu, a Chapeuzinho Vermelho. Respondeu o lobo disfarçando a voz. É só pegar a chave debaixo do tapete da entrada, querida. O lobo entrou na casa, foi direto para o quarto e devorou a vovó. Ai, que medo, coitada da vovó, gente. E aí, olha só, depois disso, quem estava a caminho da casa da vovó? Chapeuzinho Vermelho. Então, vamos lá. Quando o Chapeuzinho Vermelho chegou, notou que a porta estava aberta e pensou: há algo de errado por aqui. Ela entrou bem de mansinho, indo até o quarto, e lá estava o lobo, disfarçado de vovó, com a touca na cabeça e debaixo da coberta. Olha só, ela entrando no quarto e vendo tudo isso acontecer. Vamos lá. Chapeuzinho estranhou. Oi, vovó, que orelhas grandes você tem? São para te ouvir melhor, minha netinha. Vovó, que olhos grandes você tem? São para te enxergar melhor, minha netinha. Vovó, que mãos grandes você tem? São para te abraçar melhor, minha netinha. Mas, vovó, que boca enorme é essa? É para te devorar. Ai, que medo, coitada da Chapeuzinho, gente. A Chapeuzinho foi devorada. Ah, e agora? O que será que esse lobo vai fazer, hein? Estão as duas dentro da barriga da vovó. O lobo, tão faminto, nem mastigou, engoliu direto. E aí, professora? Vamos descobrir? O lobo pulou sobre a Chapeuzinho e a engoliu. Depois voltou para a cama e dormiu. Olha só. E agora, quem vai salvar a Chapeuzinho e a vovó? Elas já estavam na barriga do lobo? Sim. Nossa! Olha só. Um caçador
que passava por ali, ouviu o lobo a roncar e desconfiou. Eu conheço a vovó, ela não ronca tão alto assim. Ainda bem que apareceu esse caçador, hein? Agora eu acho que ele vai ajudá-las, né, professora? Acredito que sim, mas será que ele vai conseguir? O que será que ele vai fazer, hein? Olha, já estão colocando. Ele vai salvar a vovó e a Chapeuzinho, isso mesmo. Será? Ai, nós duas, né? A vovó e a Chapeuzinho estão perdidas, hein? É, a vovó tá lá na barriga do lobo junto com a Chapeuzinho. Devem E estar agora? espremidinhas. É verdade. Vamos lá. O caçador entrou na casa, viu o lobo roncando na cama e abriu o barrigão enorme do bicho. De lá saíram a vovó e a Chapeuzinho. Ufa, obrigada. Estava tão escuro dentro da barriga do lobo. Disse a menina. Olha só, as duas morrendo de medo, tadinhas. Saíram da barriga e se abraçaram. Imagina, não deve ter sido nada fácil ficar lá dentro da barriga do lobo, hein? Sim, agora eu estou super curiosa para saber o que vai acontecer com esse lobo aí que está com a barriga. O que o caçador vai fazer com ele, hein? É verdade. Vamos ver? O caçador encheu a barriga do lobo com as pedras e a costurou bem. Quando o malvado acordou, saiu tropeçando e caiu no rio, para nunca mais voltar. Que fim trágico, hein, para esse lobo mau aí. É verdade. Mas pelo menos ele não vai fazer mais maldade com ninguém, né, professora? Sim, o lobo mau foi muito mau. Tá vendo? Sofreu as consequências. Ah, mas agora eu quero ver essa parte mais interessante, que é a parte final da história, o que aconteceu, É né? verdade, com a sua cestinha aí, olha. Então vamos lá. A vovó, Chapeuzinho Vermelho e o caçador ficaram aliviados e felizes. Chapeuzinho então prometeu: nunca mais entrarei sozinha na floresta, nem darei ouvidos a estranhos. E finalmente os três sentaram-se à mesa e comeram o bolo e os doces que Chapeuzinho Vermelho trouxe em sua cesta. Que delícia. E viveram felizes para sempre. Não pode faltar essa parte, né, professora É Genô? verdade, assim como todos os contos terminam com esta mesma frase. E viveram felizes para sempre. Mas- Geralmente é assim que acaba. Isso mesmo, mas esse conto é muito legal, né, professora? Porque ele Sim. traz vários aprendizados, hein? Além de você aprender que você não pode desobedecer às orientações dos seus responsáveis, do papai e da mamãe, também vocês aprenderam que não pode falar com pessoas estranhas. No caso aí é o lobo. Mas agora, saindo dos contos de fada e falando aqui da nossa vida real, né? Não podemos falar com pessoas estranhas, receber doces de pessoas estranhas. Sempre temos que avisar nossos pais, perguntar se pode ou não, porque às vezes as pessoas podem estar mal intencionadas, né, professora? É verdade, eles podem querer fazer maldade conosco. E uma outra lição é justamente essa, da empatia, de você se colocar no lugar do outro, de fazer somente para o outro aquilo que você quer que faça com você. Não fazer com o outro o que você não gostaria que fizessem com você. E não fazer maldade com ninguém, não é? Isso mesmo. Agora que nós já terminamos a leitura do texto, nós vimos todas as partes do texto, início, meio e fim, e todos os acontecimentos. Esse texto aí que a professora Joyce e a professora Genô leu, é parecido com as versões que você já conhecia? É parecido com os outros textos? Tudo que acontece, acontece igualzinho? Professora Genô, por exemplo, uma parte que você notou que é diferente de outros textos que você já conhecia. Tem alguma parte que você achou bem diferente? Vou colocar a sexta aqui. Bom, nessa parte aí, nessa versão do conto, ele é assim, aquele mais comumente lido, mais comumente falado, né? Até as professoras colocaram lá, que esse é o mais conhecido, mas tem outras versões também que são diferentes. Por exemplo, em algumas versões, muda, por exemplo, o que a Chapeuzinho leva na sua cesta. Às vezes não fala que são bolos e doces, fala outra coisa.
E também, na hora que ela vai lá para a floresta, antes dela colocar o capuz, é dito ali mais detalhes. Fala que a vovó costurou um capuz e deu para ela, e aí ela passou a ser chamada de Chapeuzinho Vermelho, porque ela usava muito aquele capuz. E aí tem algumas Sim. partes assim que vão mudando, não é? Essa Mas a foi história... a principal parte que eu notei. A diferença foi o Isso. início, que a professora Joyce, desde semana passada, está comentando com vocês como os contos, né, o autor, o narrador, descreve muito o ambiente, a sensação que o personagem quer transmitir naquele momento. Então, realmente, nos textos que eu já li, no início da história, onde vai apresentar os personagens, a apresentação dos personagens, descreve um pouquinho melhor, narra um pouquinho melhor a Chapeuzinho Vermelho. Isso mesmo que você falou, que a vovó que deu o capuz para ela, Sim. que ela gostou muito do presente, por isso que ela sempre andava de capuz vermelho. Então, realmente, essa é uma parte importante do texto. E no final também tem algumas versões que contam um pouquinho diferente. Conta que a Chapeuzinho, olha, a professora está falando, né, que a Chapeuzinho, ela se escondia no guarda-roupa. Isso Mesmo. Alguns falam que ele caiu num poço e nunca mais apareceu. Foi semelhante, mas aqui falou de um rio. Então, alguns detalhes mudam de uma versão para outra. Mas a história ali, os fatos em si, permanecem os mesmos, não é? Isso. Então, vamos continuar aí conversando um pouquinho do texto e ler umas perguntinhas que tem aí na página 50. Vamos lá. Aconteceu algo nesta história que se aproxima ou se distancia da versão que você já conhecia? Então, tudo isso que a gente conversou, né? Algumas descrições, o final do lobo. Então, são coisas que realmente podem ter diferenças nas versões, né, professora? Exatamente. Continuando aqui, como descreveria Chapeuzinho Vermelho? E aí? Bom, quando ela começou ali se distrair com os pássaros, não é? Já diz ali que ela ficou distraída e foi entrando na floresta. Quando se deu conta, já estava lá. Podemos dizer que Chapeuzinho foi um tanto distraída, não é? Ah, sim, distraída e ingênua, né? Por ter confiado no lobo, realmente. Além, claro, da sua característica física ali, usando aquele capuz vermelho. Isso. Então, você já pensou em ficar dentro da barriga do lobo? Como você se sentiria? Que situação, né? Seria difícil, não é? Imagina eu aqui, que sou um pouquinho assim, grande, dentro da barriga do lobo, eu ficaria muito encolhidinha. Olha, a professora colocou ali, me sentiria muito apertada. Sim, ó, tô vendo estudantes falando que ficaram com medo, tristes, e ainda bem que apareceu o caçador, né? Ainda bem, foi a salvação da lavoura. Isso mesmo. E a aula já está chegando ao fim, e nesta aula realizamos a leitura do conto Chapeuzinho Vermelho, observando as semelhanças e diferenças entre versões já conhecidas. Ficam aí as redes sociais. Então, iniciamos hoje essa sequência com a aula 1 e 2, falando aí sobre reescrita de contos, vai trazer. Mas é lógico que nesse momento, eu não vou cobrar dos estudantes que eles reescrevam o conto, mas sim que eles saibam recontar uma história que eles já conheçam. Se você já conhece a história, você consegue recontar. E para recontar, você tem que pensar no modo que você leu. Então, alguns vícios de linguagem, igual o aí ou a repetição do então, tem que ser repensados. E nós vamos aprender isso no decorrer dessas aulas, né, professora Genô? Exatamente. De repente, aí, a sua mãe ou seu pai, um tio, a avó, conta a história para você. Que tal você fazer o contrário? Agora que você já ouviu essa história várias vezes, você recontar essa história para a vovó, para a mamãe, e aí pegar todas essas dicas, não é, que a professora Joyce acabou de falar. Sim, porque tem elementos de um conto, igual nós falamos, que não podem faltar, igual o Era Uma Vez. Viveram felizes para sempre. No dia seguinte, no entardecer. Bom, mas isso é coisa para a próxima aula, né, professora? Isso mesmo. Nossa aula já está aí no final. Vamos deixar, então, um formulário para que vocês avaliem, não é? Falem aí coloquem os seus comentários.
E eu tenho certeza que muita gente gostou. Olha, já estão colocando lá, Sim. gostei, que aula maravilhosa, muito bom. Então, muito obrigada pela participação, professora Genô. Agradeço a todos aí presentes no chat. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.